Bom, o treinamento pliométrico, também chamado de exercício cíclico de alongar e encurtar, se fundamenta num tipo de fenômeno fisiológico que é caracterizado pelo seguinte: se eu pré-alongo um músculo e na sequência eu encurto ele, ele produz mais força, né? O caso dessa moça aqui, ó, quando ela vai fazer o salto, ela antes de fazer o salto, ela abaixa. Ao abaixar, ela está alongando as musculaturas principais. A musculatura anterior da coxa, a musculatura do glúteo, a musculatura do tríceps femoral. Alguns não encurtam tanto, ou melhor, alguns não alongam tanto, outros alongam mais, dependendo da origem da inserção. Este pré-alongamento que ela fez, seguido desse esforço concêntrico, ela produzirá mais força na fase concêntrica, agora, considerando esse pré-alongamento, do que se ela não tivesse feito esse movimento de descida. Se ela tivesse partido, por exemplo, de uma cadeira, se ela tivesse encostado em alguma coisa e daqui ela partisse, ela ia produzir menos força do que se ela desce e na sequência faz ação concêntrica. Então ela primeiro alonga e depois encurta. Isso é instintivo, né? Se eu pedir para alguém fazer um salto, ou se eu for fazer um salto, e a gente não parte da posição de pé e salto, a gente vai fazer esse ciclo de alongar, na sequência encurtar. Se eu for fazer um lançamento, mesma coisa. Eu vou projetar meu braço para trás, para alongar a musculatura efetora, principalmente peitoral. Obviamente depende do lançamento, mas o que eu estou pensando aqui no peitoral, por exemplo, o lançamento de disco. Então eu alongo a musculatura e na sequência eu faço a fase concêntrica e a produção de força será maior. Quanto maior? Bom, depende um pouco dos trabalhos e das estratégias do tipo de experimento, porque esse experimento pode ser feito em músculo isolado, pode ser feito assim, né, em vivo, em humano, pode ser em modelo animal, pode ser na célula, mas chega a alcançar valores acima de 50% da força, dependendo do tipo de experimento que se faz. Aqui, na verdade, a figurinha era de outra coisa, mas acho que dá para a gente enxergar qual é a ideia. Se eu alongo um músculo, se eu estivesse alongando esse músculo, como por exemplo colocando um peso ou puxando, e na sequência eu faço uma ação ativa, a produção de força será maior do que se partisse de um ponto zero. Embora esse fundamento está na pliometria, mas não está só na pliometria. Está no dia a dia, na caminhada, ao subir uma escada. Nestes movimentos diários, a gente também tem esse ciclo alongar e encurtar. Esse ciclo, então, permite produção de força, maior produção de força na fase concêntrica, não só na fase concêntrica, na isometria também. O que eu quero dizer aqui? Se eu puxasse esse músculo e, neste momento, eu criasse uma estratégia desse músculo contrair de forma isométrica, sustentando aqui, criando uma resistência aqui para não deixar ele fazer como nessa ação concêntrica, essa ação isométrica também produzirá mais força do que se eu fizesse diretamente a ação isométrica. Então, se eu fizer uma ação isométrica, eu produzo menos força do que se eu fizer primeiro um ciclo de alongar e na sequência isometria.